pessoal, hoje nós voltamos com os nossos podcasts, o SPNB Cast, aqui no Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Ji-Paraná, no coração de Rondônia. E hoje nós temos aqui o reverendo Santarelli, Alessandro Santarelli, que é chefe da cadeira de História. A gente começa a falar o currículo dele, acaba esquecendo alguma coisa, mas o camarada faz um monte de coisa. Ele vai falar daqui a pouquinho mais, para quem não conhece ele ainda, e também com o reverendo Evanderson, diretor aqui do seminário. Então, o pastor Evanderson já dá o seu oi e já passamos direto para conversar um pouquinho com o reverendo Santarelli. Muito bom. Nós ficamos muito felizes de voltar aqui com as nossas atividades no podcast, e vai ser um grande privilégio conversar aqui com nosso reverendo Alessandro, professor de História. Isso. Muito bem. Se identifica aí, chefão. Bom, é um prazer estar com vocês nessa tarde, conversando, né? E é bom porque a gente está numa mesa de amigos, né? Já estamos há mais de 20 anos na mesma estrada, temos os mesmos ideais e objetivos, né? E eu fico feliz, agradecido ao Senhor por poder compartilhar nessa tarde um pouco da experiência, daquilo que Deus tem me dado nessa jornada ministerial. Já estamos aí nessa vida acadêmica, né, no seminário há mais de 20 anos, né? Isso. Já estamos prestes, né, a completar 25 anos já, né, reverendo Evanderson? Nós estamos ficando velho, né, rapaz? O tempo passa. Pessoal, isso eles falam deles, né? Porque eu não tenho de idade o que eles têm de ministério. Tá certo, vamos deixar você pensar assim. Mas somos muito gratos a Deus, né? Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder servi-lo. Amém. Quem é você, reverendo? Fala um pouquinho de você, de sua família. Bom, eu sou natural de São Paulo, capital, né? A única igreja na qual eu fui membro em toda a minha vida foi a Igreja Presbiteriana do Brás, em São Paulo. Uma igreja muito tradicional, né? Em 95, eu fui para o seminário e comecei a minha jornada acadêmica em Campinas, 95 e 96. E por algumas questões teológicas, naquela época, o meu tutor entendeu que seria boa a minha transferência para o seminário José Manuel da Conceição, onde eu tive a oportunidade de conhecer ali. Exato, você o pegou Evanderson. O curso lá na metade, né? Entrou na minha turma lá, né? Sim, nós fizemos algumas matérias juntas, né? Na verdade, eu ficava transitando entre várias turmas, né? Porque a minha grade era um pouco diferente, né? Uhum. E aí, em 2000, nós nos formamos juntos. Foi. Né? E aí, você acho que veio um ano antes. Eu vim para Rondônia de volta no final de 2000. Isso, e eu vim no final de 2001, né? Em 2000 eu vim para Rondônia, né? E a minha história de chegada em Rondônia é muito interessante, né? Eu conheci o reverendo Marco Antônio, que na época ele era diretor do IBRO. Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Isso, em Brasília, né? E eu conheci ele ainda como seminarista. Ele estudava no PV e foi fazer estágio na igreja na que eu era membro, a Igreja do Brás, né? E já naquela época, isso em 92, 93, ele falava sobre vir para Rondônia para trabalhar no IBRO. E eu fui depois para o seminário e aquilo ficou no meu coração. E aí no meu último ano eu entrei em contato com o reverendo Marco Antônio, perguntei se ele se lembrava de mim, né? Ele se lembrou e disse, olha, vem para cá. E na época estava acontecendo aqui módulos de nivelamento do CPAJ. E os pastores estavam durante toda aquela semana estudando e precisavam de seminaristas para ficar no campo, no lugar deles, né? E eu vim em junho de 2000 para cá, junho de 2000. E eu fiz estágio em 3 igrejas. A primeira foi Ouro Preto, passei uma semana lá. Depois a 4ª igreja em Ji-Paraná e por último em Alvorada do Oeste, né? Aí em outubro o reverendo Alberto me fez o convite de vir ser pastor auxiliar dele, mas no campo de São Miguel do Guaporé, né? Então eu tive 3 anos o privilégio de trabalhar junto com o pastor Alberto, que atualmente é o pastor da 4ª igreja presbiteriana aqui em Ji-Paraná, né? E aí depois, isso em 2004, eu vim para Ji-Paraná justamente por causa do seminário. Na época era o reverendo Zilmar, diretor... Era o coordenador da extensão na época, Isso, né? Coordenador da extensão. Obrigado pela correção, tô falando diretor, né? Mas na época é isso mesmo, ele é o coordenador da extensão, né? Isso. E ele me convidou para vir para cá. Naquela época eram pouquíssimos os pastores que tinham bacharelado em teologia, né? Hoje, graças a Deus, o quadro ele é bem diferente aqui
da nossa realidade, nosso tempo, né? E aí comecei naquela época, não tinha ninguém que havia se disposto a abraçar a cadeira de história. E aí eu acabei sentando na cadeira de história. E não saiu mais, né? E não saí mais, por acaso. Me sentaram na cadeira de história. Exatamente, me sentaram na cadeira de história, né? E desde então a gente está aí nessa caminhada, né? Casado, reverendo? Casado, com Priscila, mesmo tempo de ordenação, tempo de casamento, aí, né? Então eu completo o meu jubileu de prata na ordenação ministerial e também, né? Casamento. É isso, minhas bodas de prata. Filhos? Deus, 2, né? A minha menina, a minha princesa, a Elise, que já está com os seus 17 anos, esse ano fará, se Deus assim permitir, 18, né? E o meu menino Isaac, né? Bacana. Você está pastoreando a igreja de Cacoal, a primeira igreja de Cacoal. Isso, desde 2016, pastoreando a igreja presbiteriana de Cacoal, né? Muito bem. E hoje, assim, acompanhar, né? 2 colegas, amigos preciosos no ministério, né? Então, estou ali ao lado do reverendo Zilmar, que foi o coordenador que me trouxe para a educação teológica, né? E um amigo também já de décadas. E hoje está contigo lá em Cacoal. Exatamente, trabalhando comigo. E o pastor Moacir também, né? Grande amigo, colega. Praticamente chegamos juntos aqui no presbitério Vale do Rio Machado, né? Tive o privilégio nesses anos de passar por 3 presbitérios, né? O presbitério que vocês hoje fazem parte, né? O Vale do Rio Machado, depois o Central, trabalhamos quase uma década juntos né? Na comissão executiva, né? E agora servindo ali no Presbitério Sul de Rondônia. Rapaz, e o tempo passa, hein? Voa, né? Graças a Deus por isso. O tempo passa rápido, né, chefe? Muito rápido. Os cabelos já não são os mesmos. Os que ainda tem, né? Mas fala para nós, chefe, o que você tem de uma pergunta bem legal aí para o pastor Santarelli, para que nós possamos bater esse papo legal sobre então, aproveitando história, né? que ele é sobre história, professor de história e está envolvido nessa cadeira, nesse assunto, queria que a gente falasse um pouco sobre o presbiterianismo em Rondônia. Ótimo, é um assunto que eu amo. Gosto muito de falar sobre isso. Se você pudesse começar falando sobre os primeiros momentos, né, do presbiterianismo em Rondônia, como que chegou o presbiterianismo em Rondônia, por onde, se tiver o nome de pessoas importantes desse período. Usando uma terminologia que é do reverendo Alderi, que é o grande historiador de nossa igreja, né? Eu hoje classifico o presbiterianismo em Rondônia em 3 fases, né? O período de implantação, depois consolidação e expansão, né? Então eu creio que as décadas de 70 e a década de 80 nós temos o período de implantação, né? E nesse período o presbiterianismo pode ser denominado como presbiterianismo de colônia, né? As famílias vinham principalmente de Minas Gerais, Espírito Santo, né? Vinham naqueles projetos de assentamentos promovidos pelo INCRA. E ali nas suas propriedades começavam, né, um projeto de plantação de igreja, tinham as congregações. E curiosamente nós temos muitas congregações do perímetro rural que são mais antigas do que as igrejas organizadas dentro da cidade, né? Ouro Preto, em que eu fui pastor, tem essa característica, né? E Cacoal também, né? As 2 cidades grandes aqui do nosso estado possuem essa característica. Eu creio que outras também devem possuir essa mesma característica, né? E aí foi um período em que o presbiterianismo ele estava voltado mais para si mesmo, né? Então as famílias presbiterianas elas se achegavam e se reuniam. Era uma manutenção da família para não perder a fé. Isso foi em que década? Década de 70 e a década de 80. Isso eu estou falando mais da experiência do interior, né? Porque o capital ela é um pouco diferente. De que o primeiro trabalho presbiteriano que aconteceu foi perto de Guajaramirim, né? No Iata. No Iatas, perfeito, né? Então... mas lá não foi, podemos dizer assim, nesses mesmos moldes que eu estou compartilhando com vocês, né? Ali tem uma característica um pouco diferente, mas assim, esse período de implantação no estado em geral começou, eu creio, desta forma, né? Pelas minhas pesquisas históricas, ouvindo um pouco mais sobre a experiência dessas primeiras famílias, né? Então nós temos 2 décadas que uma década, podemos dizer assim, de um presbiterianismo um pouco mais fechado, voltado
para si mesmo um presbiterianismo extremamente tradicional, conservador, né? Aí, a partir da década de 80, nós temos a consolidação, né? 2 décadas, 80 e 90, nós temos a consolidação das igrejas. A gente pode observar que é o período em que nós temos o maior número de igrejas organizadas, né? E 80, mais ou menos. Exatamente. E aí, 80 e 90, a gente vê os fenômenos das segundas, terceiras igrejas, né? As igrejas também que passam a ser organizadas fora do eixo principal aqui da BR-364, né? Nós temos igrejas na 429, igrejas em outras cidades que eu chamo de segundo interior, né? Nós temos Porto Velho, temos as cidades da BR, que a gente chama do segundo interior, e um terceiro interior, que são a das vicinais, das ROs, né? E ali a gente vê algumas igrejas organizadas nesse período. É um período também em que pastores de fora do estado chegam, principalmente, né? Década de 80, 90, né? Quase esbarro, né? Eu chego em 2000, né? Mas esse é o período de consolidação da igreja, né? Nós temos a organização de 2 presbitérios nesse período também. Temos a organização do sínodo nessa década, né? 92, se não me falhe a memória, o nosso sínodo noroeste. Sínodo noroeste, isso ele chegou a abranger o estado do Acre, não é? Sim. O sínodo noroeste. Perfeito, né? Isso nessa década de 90? Sim. Então era Acre e Rondônia. No seu desdobramento, né? Nós somos filhos do sínodo setentrional, né? Isso, do Amazonas. Exatamente, né? Então, aí quando houve o desdobramento, ficaram 2 estados, né? Então, Rondônia e Acre. Eu tive na minha chegada aqui, né? O privilégio de ser secretário presbiterial de UPH, secretário sinodal de UPH, São Marconi. E era a época que a gente cruzava de Vilhena a Cruzeiro do Sul. Misericórdia. É longe. Longe, né? Mas assim, guardo assim no coração boas memórias desse período, contato com o pessoal do estado do Acre, que até hoje, né, a gente não perdeu. Assim, a gente tem uma ligação bem interessante com o pessoal do Acre, com os irmãos do Acre, né? Porque a gente conviveu bastante tempo como concílio. Sim, perfeito. E hoje... o sínodo do Acre acaba sendo assim bem parceiro nosso também, inclusive na própria vida do seminário, né? Os candidatos que vêm de lá nós temos tido o privilégio de formá-los aqui também. Isso. Deus me deu o privilégio de participar. Na época eu era executivo do sínodo, função que hoje você ocupa com maestria e com excelência, né? E na organização do sínodo do Acre, né? Na igreja da Floresta, em Rio Branco, né? Então, também isso foi um marco histórico, né? Para nós nesse tempo, né? Então, e aí depois tem esse último período, que eu creio que ainda nós estamos vivendo, né? Que é esse nosso período de expansão, né? Então, e eu creio que o ponto marcante desse nosso período de expansão é o seminário, né? Já existia, né, como extensão, mas eu creio que a sua consolidação, você fala com muito mais conhecimento de causa do que eu, né? Eu acho que vai um pouco mais começa um pouco antes ainda. Com o Ibro, isso, né? Na década de 80. Como é que foi isso, chefe? Fala aí para nós aí. Então, você que viveu essa época, né? O Ibro começou em Ji-Paraná, isso em 89. Então, a partir da década de 90, começou os primeiros movimentos para instalação do Instituto Bíblico em Rondônia, que foi um marco, né, no ensino teológico, com a formação de vários evangelistas. E nessa parte aí da expansão do presbiterianismo, eu vejo que esses irmãos que passaram pelo... Primeiro chamava IPRO, Instituto Presbiteriano de Rondônia, depois o nome foi mudado para IBRO, Instituto Bíblico de Rondônia. E aí nós tivemos vários evangelistas e esses irmãos se espalharam pelo estado de Rondônia. Até a primeira turma do seminário, que eu tive o privilégio também de ser professor, a maioria, se não a totalidade, era constituída de ex-alunos do IBRO, né? Na verdade não eram nem ex-alunos. Eu creio que tinham ex-alunos naquela turma, mas eram alunos que estavam na fase final do IBRO e eles fizeram uma migração, né?
Eles deram prosseguimento, porque eles fizeram o curso médio de evangelista e foi a esses primeira aí eu lembro turma. que estão o Patrício, Pastor o Reverendo Luciano, quem mais? Vai lembrar os nomes, já tem bastante tempo, lembrar o nome de todo mundo vai ser... Né? Mas os que eu me lembro aí são... Adenilson, Gedair, Joares, Daniel de Rezende. Você está melhor de memória do que nós aqui. Está mais novo. Mais novo, né? Então. É porque ele é da área de história. Tem obrigação de lembrar. Verdade, né? verdade. O peso sobre minhas costas é maior, tá certo. E assim, de lá para cá, depois que começou o seminário, como extensão do seminário de Goiânia, né? Começou em 2003. E então nós tivemos várias turmas formadas no seminário. O seminário foi organizado, agora se chamando Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. E eu vejo que o ensino teológico em Rondônia, ele tem sido assim, bastante importante, tanto para a consolidação teológica, né? As igrejas de Rondônia, elas têm um direcionamento teológico muito bem estabelecido. Isso, imagino, é um resultado da presença do seminário e essa expansão mesmo, né, de obreiros que se formam e vão para o campo e tocam o barco. Sim. Você vai se lembrar bem que antes de nós termos aí a formação dos pastores em Rondônia, existia uma dificuldade muito grande para termos pastores, né? Sem sombra de dúvida, foi muito difícil assim a minha adaptação, né? Eu nasci e fui criado em cidade grande, São Paulo, no centro da cidade de São Paulo, né? Uhum. E quando eu assumi o campo de São Miguel, às 22 horas cortava a energia. A gente dormia no escuro até às 6 da manhã, né? Então, havia naquela época apenas uma avenida asfaltada, que era a avenida principal, a Capitão Silva, né? E, enfim, a gente teve que passar por todas essas experiências, né? Os cultos nas congregações eram meio-dia, porque o pessoal tirava leite, né? E tinha que esperar o pessoal tirar leite e ir para a congregação. Um calor, meio-dia, debaixo daquela eternite, né? Mas assim, foram desafios, né? Tive que aprender a andar de moto, né? Não sei se hoje consigo dar partida numa moto, né? Mas naquela época era o recurso que a gente tinha. Eu me lembro que em São Miguel a gente conseguiu trocar 3 novilhas para uma moto. Que negoção, hein? Que moto cara também. Hoje tá pelo preço da carne. Mas naquela época, era né, barato, era né? mais... Então... Mas assim, são histórias, né, que ficam na nossa memória, né? E você foi vamos dizer assim, persistiu aqui, né? Porque a grande parte, assim, conheço várias histórias de pastores que vieram para cá, vindo de outros estados, como São Paulo, Minas, e ficavam aqui por um tempo. O tempo deles aqui era um tempo bem curto, às vezes 3, 4 anos, e daqui a pouco dava saudade da família e iam embora. Então existia-se uma dificuldade muito grande para as igrejas terem seus pastores. Realmente, assim, eu falo por experiência própria, né? A questão da família distante é um peso muito grande, né? Sim. Então, realmente não foi fácil. E essa questão do distanciamento, principalmente assim, por parte da minha esposa, né? Eu tive o privilégio de ter minha mãe morando comigo os últimos 10 anos de vida dela, né? Então eu tive o privilégio de cuidar de minha mãe, né? Então a família toda de minha esposa, né? Os irmãos dela são de São Paulo e o meu sogro hoje está no Nordeste, né? Em Sergipe. Então a família fica distante, né? Mas assim, o senso do chamado, a convicção de que Deus quer nos aqui, é o que de fato nos fortalece, né? Nos ajuda a manter o nosso foco e o nosso objetivo de continuar servindo ao Senhor Deus em Rondônia, né? Já tive alguns convites, né, para sair do estado, mas entendo ainda que o Senhor Deus nos quer aqui nessa região, servindo a Ele, né? E a gente passou a construir, podemos dizer aqui, a nossa vida, né? Os nossos relacionamentos, né? Sim. É claro que eu tenho ainda
amigos em São Paulo, né? Mas assim, a grande maioria dos meus colegas, amigos, a minha família na fé mesmo, hoje ela se encontra aqui no estado de Rondônia. Então a gente construiu laços, né? Meus filhos nasceram aqui, né? O convívio deles é aqui em Rondônia, né? Você disse dos 3 períodos: colônia, implantação, consolidação e expansão. Perfeito. Tu acredita que ainda estamos em expansão? Há muito que expandir ainda? Muito, muito. Eu creio que... E eu creio que nós estamos num momento muito bom, né, Reverendo Marconi? A teologia reformada, ela está sendo descoberta, né? Então, com o advento, chamar assim, né, da pandemia, muitas pessoas passaram a ter o conhecimento da teologia reformada. Ter contato e buscar as igrejas reformadas. Perfeito. E principalmente, né, precisamos deixar aqui registrado, né, através do ministério do Reverendo Hernandes e do Reverendo Augusto, né? Exato. Então, ainda hoje eu recebo pessoas que vão à igreja, visitam a igreja, falam: aqui é a igreja do Reverendo Hernandes, Reverendo Augusto. Falam: não é a igreja. Ele põe uma régua bem alta para nós, muito difícil para nós, né? Esse patamar que eles estabeleceram, né? Bem complicado. Mas assim, eu sou muito grato a Deus pelo ministério desses homens de Deus, né? Porque através deles, né, a pregação expositiva na qual nós 3, né, aderimos a ela e temos como valores no nosso ministério. Não, então há uma forte identificação, né, dessas pessoas com este tipo de ensino. Estão à procura do conhecimento da palavra, estão à procura de uma igreja que exponha fielmente a palavra de Deus, né? Então estão saindo, né, do contexto neopentecostal, né, e procurando igrejas que verdadeiramente estão comprometidas, né, com a exposição fiel da palavra de Deus, né? Um outro aspecto interessante que a gente tem vivido aqui, acho que no contexto de Rondônia, né, é esse reencontro com a confessionalidade, né? O que eu observei nas décadas de 90, não estava aqui, né, mas em conversa com outras pessoas, né, é que as nossas igrejas, elas tinham um padrão muito semelhante com outras denominações históricas, como, por exemplo, os batistas, os metodistas. Por exemplo, eu cheguei a fazer retiro em São Miguel com batista e metodista. Era muito normal isso. Perfeito. Até a redescoberta da teologia reformada. Cantávamos as mesmas coisas, né? Podemos dizer, diante do trono, né? Quando evangelizávamos, procure uma igreja próximo da sua casa. Hoje, procure uma igreja próximo da tua Bíblia. Exatamente. De preferência uma igreja presbiteriana. Exatamente. Uma igreja reformada. Exatamente. E aí, depois, aí, com essa questão, eu chamo, né, o fenômeno da confessionalidade, né? As nossas igrejas, elas foram se distanciando, podemos dizer assim, deste meio evangélico. Não que não estou fazendo uma crítica, não é isso, mas as nossas igrejas, elas passaram a resgatar a sua identidade. Exato. Né? Passaram a ter uma consciência mesmo do que é uma confessionalidade. E até mesmo porque, não criticando e já assim fazendo, do distanciamento também da confessionalidade própria das outras igrejas. Elas perderam um pouco a sua identidade numa fé de querer agradar, de fazer isso. E dentro disso eu faço uma pergunta, você vai completar essa daí, sobre essas características. Ainda há muito nas nossas igrejas hoje? Tu acredita que nas nossas igrejas ainda existem muita coisa evangelical? Sem sombra de dúvida. Porque nós temos ainda em nossas igrejas, né, pessoas que são dessa geração e que viveram isso e que de uma certa forma têm um saudosismo por esse período, né? E falam assim: pastor, boa era aquela época e que nós nos reuníamos com os batistas, com os congregacionais, com os metodistas, né? E era uma beleza, pastor. A gente cantava, o pastor pregava, estávamos juntos, né? Então, essas pessoas ainda estão presentes em nossas igrejas, né? Estão transicionando, podemos sair, né, desse contexto evangelical, usar a sua expressão, né, para o contexto confessional, né? E eu creio que talvez um dos grandes desafios do presbiterianismo hoje, em nosso tempo, né, é justamente algumas igrejas ainda fazerem essa
transição, né? Ainda nós temos algumas igrejas dentro do nosso próprio sínodo que ainda estão em processo de transição, né? Algumas já transicionaram mais rápido, como a igreja em que vocês hoje pastoreiam, né? Mas ainda algumas igrejas possuem ainda alguns aspectos evangelicais. Que não é ruim. Sim, mas sim. Não é ruim assim, vamos colocar isso entre aspas. Mas é necessário que nós resgatemos a nossa identidade. Por uma questão lógica, né? Exclusivistas, não somos, viu, pessoal? Claro. Não somos exclusivistas, mas nós temos a nossa fé arraigada na palavra e somente nela, né? Somente as escrituras. Esse é o lema inicial da reforma, da teologia reformada, e nós precisamos voltar, não é nada novo, e sim voltar para aquilo que a palavra nos chama a fazer. Voltar para a palavra, somente para a palavra. O senhor hoje está como presidente do sínodo. Isso. Né? E como presidente do sínodo, você já disse que no sínodo existem essas igrejas nesse caminhar, nessa transição. Sim, perfeito. E eu vejo isso com bons olhos. Sim. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão realmente entender e vão realmente falar, não, nós somos presbiterianos. E não há orgulho nisso, claro, mas uma cumplicidade da palavra. E isso é fundamental. Porque eu creio que as influências, tanto no passado quanto agora, elas sempre vão fazer a diferença no meio nosso. Sim. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, que nós realmente influenciemos para o bem, para o retorno às Escrituras e não para o afastamento dela, né? Mas... E é interessante que essa transição, eu vejo que ela tem ocorrido de uma forma muito natural. Bom, né? Não tem nada imposto. Né? Eu vejo que basicamente dois são os principais fatores que têm contribuído para essa transição. Primeiro, a formação no seminário, né? Então hoje nós formamos pastores aqui no nosso seminário, né, comprometidos com a nossa identidade confessional, que subscrevem os nossos padrões de fé. Então isso é muito bom. Então esses pastores, o reverendo Evandro pode falar com muito mais segurança do que eu, que sabe hoje quantos pastores que foram formados aqui estão espalhados pelo nosso sínodo, né? Estão naturalmente nas suas igrejas contribuindo para essa transição, né? Exato. E um outro aspecto é o aspecto lógico, né? Assim que eu assumi o campo de Cacoal, né? Em uma conversa com o meu conselho sobre a necessidade da confessionalidade, do resgate da confessionalidade, né? Eu disse, olha, quando nós recebemos pessoas à comunhão da igreja, nós perguntamos a essas pessoas, está lá, né, no nosso manual de culto, né, se eles subscrevem os padrões de fé de nossa igreja, né, Confissão de Westminster, Catecismo Maior, Catecismo Menor. Como é que nós podemos dar aula instruindo essas pessoas acerca da nossa doutrina sem que eles conheçam de fato os documentos que estão ali expressa a nossa fé, né? E os nossos oficiais, né? Eles, quando assumem o diaconato e o presbiterato da igreja, eles se comprometem diante de Deus e diante da igreja, né, a servir a igreja presbiteriana, né, subscrevendo nossos padrões de fé, que são bíblicos. Eu vejo como é fantástico o crescimento do presbiterianismo em Rondônia. Não tenho muito tempo que eu moro em Rondônia, tenho pouco tempo, vai para a caixa aí dos 27, 28 anos, que moro aqui em Rondônia, e o crescimento, o melhoramento das igrejas, a expansão, é um negócio realmente absurdo. Às vezes nós falamos com igrejas históricas de São Paulo, de Minas, Espírito Santo, e falam, nossa, vocês estão anos-luz na nossa frente na questão de comunhão, na questão de vida piedosa, não, né, querendo agir com soberba, não é isso, mas quando falamos de coisas simples, tipo a comunhão entre os pastores, eles falam, nossa, que vontade. Até mesmo o uso das tecnologias, né? Nós temos o sistema aí Calvinos e às vezes vemos presbitérios, sínodos históricos que falam, não, isso não. E nós já temos esse desejo de estar presente. E realmente o seminário ele traz essa diferença em nosso meio. O outro aspecto, se me permita compartilhar com vocês, que muito ajudou, né, nessa terceira fase que eu denomino de expansão, né,
foi a aproximação com a IPB, no sentido com a Igreja Nacional, né? Eu me lembro que até algumas décadas havia um distanciamento muito grande do presbiterianismo de Rondônia com o presbiterianismo nacional, né? E aí algumas igrejas começaram a estabelecer parcerias com as juntas de missões, com o PMC. Né? Começamos a receber visitas, podemos dizer assim, de órgãos nacionais, né? Exato. Começamos a sediar eventos, né? Então, ano passado, a igreja de Cacoal teve o privilégio de receber um evento nacional da SAF, da regional SAF, né? Quantos eventos aqui nacionais o nosso seminário recebeu, né? Secretários. Então, com isso também é necessário que se faça esse registro, reverendo Marconi. O nosso presbiterianismo aqui recebeu recursos, podemos dizer, da nossa igreja. Sim. Eu ouvi muito, eu acho que também você, porque da minha época, reverendo Evanderson, né? Nós dizimamos para o Supremo Concílio e nós não temos nenhum retorno que vem de lá. Né? Eu ouvi muito isso, né? E hoje a gente observa que já não se fala mais isso, né? Nossa região é bem assistida, né, pela nossa igreja, e a gente não tem do que reclamar sobre isso, não. Isso. Eu creio que, assim, a própria presença do seminário aqui, que é subsidiado pela nossa igreja, e todo o investimento que a igreja tem feito em campos missionários na nossa região, então a gente tem muito a louvar a Deus pela nossa denominação e pelo apoio que a nossa região recebe, né, da nossa igreja. Reverendo Evanderson, deixa eu te cortar um cadinho. É meu jeito mesmo de cortar as pessoas quando estão falando, né? A gente está falando do seminário, né? Tu tá aqui desde os primórdios do seminário, né? Na época que os meninos traziam uma pedra e um negócio de entalhar. Não, brincadeira. 2003? Não, IBRO, eu fui aluno do IBRO em 92 até 94, mais ou menos. Você entrou no seminário em 95, né? E seminário... fui para o seminário no JMC em São Paulo em 2000 Não, 2000 você se formou. Não, 97. Isso, exatamente. 2000 você se 97. Formou. Eu tenho que te ajudar. Obrigado, eu tô... Professor de História. Por isso que a gente traz ele conhece a sua história. Daqui a pouco eu vou perguntar para ele o que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Não, mas é isso. Então, primeiro, eu vivi a história do IBRO como aluno. E depois fui para o seminário e voltei e peguei o finalzinho ainda da existência do IBRO. Fui professor no IBRO ainda, quando eu voltei, pegando essa transição para a extensão do seminário, né? Então, em 2000 acho que eu comecei a dar aula no seminário em 2004, se eu não me engano. Então nós começamos no mesmo ano. Foi, na mesma época. No mesmo ano. Então, praticamente aí... de Guajará até Vilhena, nós temos pastores formados, ou IBRO, na época que foi IBRO e depois foram para outros seminários, e também pelo nosso seminário. Eu tenho visto assim, que de uma ponta a outra, nós temos pastores formados pelo seminário. Me atrevo a afirmar que hoje em Rondônia 90% dos pastores têm formação aqui. Acredito. Eu vou colocar o reverendo Evanderson dentro do pacote daquele que teve formação também aqui. Sim, que participou do início ali, do IBRO, que foi o nascedouro. Mesmo ele tendo feito bacharelado fora do estado, né? Mas os primórdios da sua formação foi aqui. Foi aqui. Reverendo Wagner, que começou aqui, terminou em Campinas, e assim vai. Hoje, só para a gente ter uma noção, só do seminário nós temos, eu creio que na faixa de 60 alunos formados. E desses que são formados no seminário, questão de estatística, 90%, 95% foram ordenados e atuam no campo. Né? Então tem aquela porcentagem daqueles que se formaram e não deram continuidade. Estão em outra área. Né? Então, cerca de 90% desses ex-alunos estão atuando no campo como pastores. E isso faz toda a diferença num estado tão pequenininho que nem o nosso. Sim. Então, lógico que não estão todos em Rondônia, né? Nós temos ex-alunos que saíram para outros estados, mas a grande maioria ficou em Rondônia. Perfeito. Alguns no Acre, mas... Então aí já dá para a gente ter uma noção que
as igrejas do estado de Rondônia, elas têm uma presença muito grande de ex-alunos. Né? Mas é importante reforçar essa sua fala, até para que aqueles que estão assistindo nosso podcast, né, entendam também a relevância do nosso seminário, não só para Rondônia, né? Sim. Hoje, boa parte também dos pastores do Acre tem a sua formação aqui. Sim. Mato Grosso. Já temos uma grande parcela, podemos dizer assim, de pastores que se formaram aqui, que estão no Mato Grosso, né? Então, hoje podemos dizer que o nosso seminário aqui, ele tem sua grande contribuição para o presbiterianismo da região norte, como um todo, né? Até porque, assim, a região norte, ela é enorme, né? Se a gente tem que considerar ali o estado do Amazonas, Pará, até mesmo, né? Antes do seminário criado em Manaus, tínhamos também alunos de lá, né? Sim. Alunos do Amazonas, então realmente pode englobar e fazer um leque maior aí. Porque senão pode passar a impressão, né, de um seminário que está apenas restrito ao estado de Rondônia, mas não é uma realidade, né? Pela graça de Deus, o Senhor da Igreja, nós temos contribuído com a formação de pastores para toda a região norte. Você que está nos assistindo, que mora em qualquer lugar do país ou fora do país, vem estudar conosco, não tem problema não. Não temos acepção de pessoas de lugar nenhum. A gente aceita de gente de todo lugar. Com certeza. Vai ser uma bênção. Com certeza. Mas você estava dizendo, Reb, da questão de pastores. Então, os pastores formados estão no campo, estão atuantes, é isso? Exato. Muitos hoje são professores de seminário? Hoje, a maioria dos professores do seminário hoje, eu creio que já estamos na maioria mesmo, são ex-alunos do seminário. Eu sou ex-aluno desse seminário. Aí, perfeito. Acho que somos umas poucas exceções. Isso. Mas isso tudo vai mostrando assim que o trabalho tem prosperado, tem dado resultado e tem contribuído grandemente, né, para a expansão do evangelho e do presbiterianismo em Rondônia. E mudando um pouquinho de assunto, né, ainda falando desse período de expansão, a gente tem visto um despertamento também dos nossos próprios presbitérios para a plantação de novas igrejas, né? E esse estabelecimento de parcerias, né, tem sido algo também muito benéfico para a nossa região, né? A gente já vê expectativas em breve, né, de desdobramento de presbitérios, né? O presbitério de Porto Velho já está estudando, né, o seu desdobramento, né? O presbitério sul de Rondônia, na qual também Deus tem me dado o privilégio de estar à frente como presidente, nós já estamos estudando também a possibilidade de um desdobramento. Então eu creio que nos próximos anos, 2 anos por aí, nós já vamos ter aí o surgimento de um novo sínodo na nossa legal, região. Né? Nessa trajetória que existiam 2 presbitérios, quando chega ali o ensino teológico em Rondônia, né? Tinha um presbitério de Porto Velho e o presbitério sul. E hoje já estamos com 5 presbitérios, não é isso? Sim, somos 5 presbitérios aqui no nosso sínodo. Entendeu? É um estado pequeno. Sim. E praticamente todas as cidades são abarcadas pelo trabalho presbiteriano, seja ele ponto de culto ou congregação. E isso é muito interessante. E com isso, mais crescimento, conforme as cidades vão crescendo. A de Paraná, 6 igrejas e 2 congregações. E é interessante que, eu acho que uma só, que não é, 2, né? Você e o Alberto, que não são formados aqui na região. O Alberto é formado aqui. O Alberto é formado no Ibro. Fez o Ibro, olha aí. O Alberto é daqui. O homem é um monstro da história mesmo. Acho que nem Alberto lembra disso. Tem que avisar para ele. Isso é muito interessante. Aí de 5, vai provavelmente mais 2 presbitérios sendo desdobrados. É fantástico para um estado pequeno. Então o seminário realmente, o presbiterianismo realmente em Rondônia, ele tem um futuro muito promissor. Não é isso que você acha? Com certeza. A projeção, ela é animadora, né? Então nós também temos observado, né, os pastores aqui da região, além de formados no nosso seminário, a grande maioria deles tem buscado a especialização, né? Sim. Nós hoje temos visto vários pastores aqui buscando a sua qualificação, né, no Centro de Pós-Graduação André Jumper, né, com o objetivo de servir melhor a nossa região, né? E todos esses fatores são animadores, né? Olhando à frente, o presbiterianismo, a perspectiva, ela é extremamente
positiva. Que legal. Que legal. Chefão, o que você tem mais de pergunta para nós? Ele acabou falando mais ou menos aí na direção que eu ia fazer uma pergunta, mas eu creio que pode explanar um pouquinho mais. Já estamos chegando no final aí? Né? Não, temos um tempinho ainda. Vamos mas assim, mais. Falar exatamente sobre qual a expectativa que você tem quanto aos anos futuros de expansão das nossas igrejas em Rondônia. Então, você acabou falando um pouco, né? Mas o que você vê nesse aspecto, né? Como que você vê essa expansão e as possibilidades futuras? Hoje eu vejo uma mentalidade por parte dos pastores em plantarem novas igrejas. Eu vejo que a ideia de você ter uma igreja grande, aquela ideia de mega templo, exatamente, eu vejo que não está enraizado no coração do presbiterianismo em Rondônia, né? As igrejas com uma membresia acima de 300 membros são importantes porque são igrejas que dão estabilidade para os concílios plantarem novas igrejas, né? Mas mesmo essas igrejas maiores, elas já estão questionando, podemos dizer assim, a sua constituição desta forma. Já há um pensamento em crescer e um grupo dessas igrejas maiores sair e plantar novas igrejas. Foi, por exemplo, o que aconteceu na igreja em que hoje eu sou pastor, em Cacó. Nós tínhamos um grupo na sede e nós desafiamos esse grupo e um grupo saiu então e hoje está envolvido num projeto de plantação de igreja no bairro, né, no bairro Teixeirão. Então eu vejo que a tendência é que nós em cidades da BR, que a gente costuma dizer, na nossa 364, né, nós vamos ter várias igrejas na cidade. O fenômeno de Paraná, eu creio que ele vai se repetir em outras cidades no nosso estado. Ariquemes já está aí na projeção da organização da terceira igreja. Ouro Preto também temos a projeção da quarta igreja, né? Então, em Vilhena já temos a terceira igreja. Então, nós temos observado também que eu creio que as cidades principais da BR, elas vão experimentar esse crescimento dentro do seu próprio contexto urbano, né? E um desafio para nós é a consolidação dessas igrejas fora da BR-364, né? Então, a gente observa que são igrejas que as pessoas transitam por ela. Em que sentido, né? Quando alcançam principalmente, né, a maioridade, os nossos jovens, eles saem desse contexto para irem para cidades maiores em busca de estudo, né? E, claro, é uma característica das cidades, mas é um desafio para nós como igreja, né? E com isso a gente observa que essas igrejas fora do eixo principal da BR, elas têm dificuldade em ter um quadro de liderança estável, podemos assim dizer, né? E também elas passam por dificuldades financeiras. Nós podemos dizer que tem até uma boa membresia, mas são igrejas que enfrentam a dificuldade financeira para se manterem, né? Então, esse é um desafio da gente investir, da gente pensar e de nós estudarmos, não sei como, meios de fortalecer o trabalho fora do eixo. Eu tenho orado, eu tenho buscado em Deus direção quanto a isso, né? Nós não temos praticamente presbitérios fora, podemos dizer assim, desses eixos, né? E é um desafio, é um desafio para nós. Até mesmo por causa dessa questão da instabilidade, de não ficarem, né? Sempre tem essa migração. Mas você terminou essa parte? Sim, é que eu fico cortando. Não. E aí vem pensamentos, vem perguntas. Esse crescimento a gente viu, chegou o presbiterianismo se estabeleceu, ele cresceu, ele está crescente e vai crescer muito mais. Mas qual a influência que o senhor vê, numa perspectiva até mesmo histórica, bíblico-histórica, por assim dizer, a influência das nossas igrejas de Rondônia, sendo tu o presidente do Sínodo Noroeste do Brasil, qual a influência das nossas igrejas nas suas cidades?
será que são relevantes? Será que se essa igreja sair dali, ela vai fazer falta? É uma pergunta que em missões a gente fala muito sobre isso. Essa igreja é relevante nesse lugar? Saindo aí, o pessoal fala, não, mas tinha um povo muito legal aqui, os presbiterianos. Ou somos aquele povo chato que quando fecha a igreja, vai com Deus e não volte mais. Qual a visão sua sobre isso? Acho que primeiro a gente precisa analisar qual é a expectativa que a cidade tem acerca das nossas igrejas. E algumas dessas expectativas que a cidade tem acerca das nossas igrejas, nós frustramos a expectativa da sociedade. Deixa eu ilustrar isso. Por exemplo, no período político, é muito comum políticos procurarem as nossas igrejas. Eu não sei quanto aos colegas aqui, mas eu constantemente eu sou procurado nesse período, né? Pastor, vamos fechar aqui, nós queremos contar com o apoio do senhor e da igreja. Falam, não, os membros da nossa igreja, eles são livres para escolherem os seus candidatos. Então, esse tipo de expectativas, né, nós como igreja frustramos a sociedade, né? Eu creio que a grande relevância da nossa denominação é um trabalho que eu vou denominar um trabalho de formiguinho, um trabalho pequeno, fazendo a diferença no comércio, sendo honesto, colocando preço justo nas mercadorias que nós vendemos, cumprindo as nossas responsabilidades, trabalhando, apresentando um serviço com excelência. É um trabalho que não vai ganhar grande projeção. Mas esse testemunho pessoal, eu creio que Atos 2:47 nos leva a pensar. A igreja, ela conta com a simpatia de todos. E à medida em que ela conta com a simpatia de todos, Deus vai acrescentando. Então, eu não creio, eu não espero a igreja presbiteriana, os nossos pastores, à frente de grandes instituições governamentais no nosso estado, à frente de secretarias, à frente de grandes movimentos que, em alguns contextos sociais, há uma expectativa que a liderança evangélica assuma, que as igrejas presbiterianas se posicionem. Eu não vejo... Mas isso o senhor fala na questão da liderança, de pastores, né? Porque temos presbíteros, membros de igreja, diáconos, irmãs piedosas, que ocupam, né? E devem ocupar esses cargos, com certeza, e fazer a diferença, né? Certeza. É porque os pastores presbiterianos, via de regra, eles não se misturam, se podemos usar essa palavra. Cada um no seu quadrado. Nós temos muita dificuldade. Eu vou falar por mim, né? Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de participar do encontro de ordens de pastor, né? Então, até por causa da discrepância teológica, né? Na última ordem que eu fiz parte, o acordo foi feito o seguinte: nós fazemos o piseiro e você faz a ata. Eu falei, aí não vai dar certo pra mim, não. Você ficou chateado que você queria fazer o piseiro também, né? Você me conhecendo há mais de 2 décadas, você sabe a minha expectativa de fazer o piseiro, né? Então, falando, vocês são só com a ata. Vocês são organizados, você faz a ata. Aí eu falei, presbiteriano é bom fazer ata. Aí não dá pra mim nesse sentido, não, né? É complicado. Então... Mas é bom saber, Heavy, que nós estamos no caminho certo, que tem relevância a igreja. Por mais que frustre, né, nessa ideia aí de eu esperava mais da igreja, mas às vezes até mesmo a questão de só um cunho social ou um cunho político, e não é a nossa vertente. Eu creio que as nossas igrejas, elas têm que fazer diferença, sim, no cunho espiritual, piedoso, e estar ali de portas abertas e também evangelizar, ir, né, fazer o ide do Senhor, mas sem fazer conchavos que vão deturpar a palavra ou vão até mesmo jogar a palavra na lata de lixo. E o outro desafio, enquanto você estava falando, eu estava pensando também, é em relação a termos escolas, né? A última escola que eu me lembro vinculada a uma igreja foi a escola de Alvorada. Né?
Vilhena tem. Vilhena tem, perdão, verdade, bem lembrado. Vilhena temos ainda, né? Mas é para o ensino fundamental 1. Ainda tá engatinhando. É um trabalho bem incipiente, né? Nesse aspecto eu concordo plenamente com você. Talvez seria um dos desafios, né, futuros para nós. Claro. Caberia plantar escolas, né? Reverendo Evandes, caberia em cada uma das cidades da nossa BR uma escola, né? Com certeza. Vilhena, Pimenta, Cacoal. Que tinha essa ideia, uma cada igreja, tempo uma escola. Cada tempo uma escola e um hospital junto ali, uma coisa assim. Não, hospital eu acho que eu estou colocando, né? Mas é questão da educação mesmo. Lutero defendia esse pressuposto. Templo e escola. Templo e escola. Seria um desafio para nós, para nossa geração ainda. E até para que nós pudéssemos principalmente firmar os valores dos nossos filhos, né? Gerando no coração dos nossos filhos uma cosmovisão cristã. Para nossa triste realidade, né? Uma mesma estatística do Sudeste se aplica ao nosso contexto aqui como igreja em Rondônia. Quando os nossos filhos chegam na universidade, nós perdemos eles. De cada 10 que vão, eu creio que nós temos hoje uma média, apenas que 4 permanecem firmes na igreja. A cidade de Cacoal é uma cidade que tem hoje um polo acadêmico muito bom, um polo acadêmico grande, né? E constantemente eu encontro, né, por mais de 2 décadas, pastor aqui no estado, né, filhos da igreja. Eu falo, filho, o que você está fazendo aqui que você não foi indo na igreja? Ah, pastor, eu estou estudando, não dá tempo. Está lá, a gente encontra, por acaso, formado em nossas igrejas, mas que quando chega na universidade se afasta, né? Então, um ensino fundamental, médio e até mesmo superior da igreja seria fundamental. Eu creio que sim. Porque se a gente considerar o tempo que os nossos filhos passam na igreja, né? É claro, assim, a gente precisa também fazer uma crítica à falta de zelo de alguns pais, não posso generalizar, na questão da educação dos seus filhos, né? No fundo, então mas a gente sabe que uma boa escola, uma escola confessional, uma escola com valores cristãos faz toda a diferença, né? E seria um grande desafio para nós pensarmos nisso. Hoje, eu creio que temos igrejas fortes nas cidades principais que poderiam ser lançadas a este desafio de pensar em termos um colégio, né? Eu acho que esse é, sem dúvida, um grande desafio. E talvez, imagino que a grande parte dos pastores, eu falo até por mim mesmo, é aquela questão, mas por onde começar, como fazer, né? E aí acaba passando e ninguém toma a iniciativa. Perfeito. A gente acaba tendo um certo receio, um certo medo de uma sigla MEC, né? Que nos assusta. Esse MEC do governo nos assusta muito. Como é que eu vou fazer isso? Continuar sendo confessional? Como não se perder? Mas a gente não pode se desanimar com essa situação. A gente tem que caçar uma fórmula, caçar um jeito de fazer isso. De Paraná mesmo já cabe uma escola grande aí, num cunho confessional, uma escola Mackenzie, né, uma escola presbiteriana. Eu creio que a gente deva correr atrás disso, pensando até mesmo no futuro do presbiterianismo em nosso estado, né? Que se não reformar aí as bases e segurar aqueles que se perdem aí. A nossa igreja hoje, Reverendo Marco, seria muito maior mesmo se nós não tivéssemos perdido a 2ª e a 3ª geração dos que vieram. Então, o que eu observo é esse fenômeno. Nós tivemos a primeira geração, que foi o período de implantação, famílias bem consolidadas na fé presbiteriana, comprometida mesmo com a nossa igreja, plantadores de igreja, né? Muitas vezes pensavam em construir a congregação antes da própria casa. Aqui em Ji-Paraná, uma questão assim de não
cometer nenhum erro de ser injusto com a família A ou B, não vou mencionar o nome, mas o patriarca da família diz, olha, antes de pensarmos em construir a nossa casa, nós vamos primeiro fazer a igreja. A igreja. Que coisa Eu conheço linda. essa história. Coisa linda desse pensamento. Porém, todavia, o que a gente observa? Os filhos não guardaram a mesma fé. Os netos também não guardaram. É claro, reflexo dos pais, né? Então, se essa geração nós não tivéssemos perdido, hoje o presbiterianismo seria muito mais forte. Deus é soberano, sim, mas a soberania de Deus, um pouco de teologia não faz mal a ninguém, não exime a nossa responsabilidade, né? Tem que caminhar junto. Exatamente, tem que caminhar junto. Exatamente. E falando em caminhar, a gente vai caminhar para terminar. Então vamos lá. A vontade é ficar falando e contando Faltou história. um café. Não, aí a gente fica 3 horas aqui. Né? Aí o problema é seu aí fazer edição e cortar. Mas foi muito proveitoso falar sobre isso. Claro, não aprofundamos em situações, mas foi um bate-papo muito, muito agradável de ter esse feedback, até mesmo de pastor que veio de fora e às vezes conhece mais de presbiterianismo de Rondônia. Creio que seja por causa da questão da cadeira de história que foi assentado a Vossa Excelência. Espírito curioso que tem. Senta lá. E às vezes sabe mais de presbiteriano de Rondônia do que muita gente em Rondônia. Mas nós encontramos nos nossos corredores, nas nossas fileiras, irmãos valorosos que começam a contar casos de como era, de como o reverendo Bill apareceu aqui. E não, o reverendo Bill para mim é uma história, né? Porque uma quando eu viva. ouvia do reverendo Bill, né? Eu imaginava ele um incrível Hulk. Essa era a visão que eu tinha. Porque o super-homem. Exato. Não, o reverendo Bill entrava no meio da mata, né? E falava com o cacaio nas costas. Nas costas, na trilha, né? Na trilha e tal. E visitava todo mundo e era incansável, imbatível, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o reverendo Bill, né? Claro, já frágil por causa da idade, né? Já não estava verde mais. Já não estava mais verde, já não estava mais verde presbiteriano. Mas assim, é interessante como a gente constrói essas imagens, né? E eu de fato tinha uma imagem muito diferente da do reverendo Bill. Tive o privilégio quando pastoreava Ouro Preto, no 25º aniversário da igreja, tê-lo lá conosco. Hoje né? ele está lá nos Estados Unidos, consciente ainda, sabedor das coisas. E uma questão que merece um rápido destaque, né? Assim, a importância do trabalho da Junta de Missões, né? Nesse período também de implantação, né? A gente destaca aqui, né? A figura do reverendo Bill, organizador da igreja de Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Cacoal, né? Também teve a sua contribuição em Vilhena, né? Segunda igreja, filha do trabalho dele, né? Interessante até o horário que era a escola bíblica dominical anteriormente, né? Aqui na segunda igreja era 8 horas da manhã, porque ele vinha para cá, para a escola dominical, e tinha que correr pro outro lado da ponte para lecionar na primeira igreja. Eu né? sei que o pessoal fala muito, eu creio que o reverendo Bill também deve ter feito isso, mas era o reverendo Osni. O pessoal conta aqui que ele fazia isso, né? Sim. Então vinha 8 horas aqui e São saía tantos correndo. nomes, né, cara? Mas aí o reverendo Osni já pegou a igreja organizada, né? Eu acho que ele já foi na mesma vibe, que só tinha que fazer a mesma coisa. Né? Se eu não me engano, era. Eu não lembro. Eu não sei se quando ele vinha já era organizada a segunda igreja, porque ou se era uma congregação da primeira. De Ji-Paraná foi o Osni, né? Da primeira de Ji-Paraná? Eu não sei falar. Creio que foi o pastor Osni. Então era a congregação da primeira, né? Por causa disso, né? Isso. Mas pelo menos pelos anais da história lá da primeira igreja, esse trabalho havia começado com o pastor Bill, com o reverendo Bill. Sim, né? Os irmãos aqui da segunda igreja falam muito do reverendo Bill. Eu creio que não tenha em Rondônia uma igreja dessas que tem aí na caixa dos 35, 40 anos, que é uma leva de igrejas que faz, nós vamos, na segunda agora está fazendo 39 anos, esse ano, 39 anos. Capó vai fazer 49 anos. É por causa que acompanha a minha idade. 49. Então, e você não conversando com as pessoas, sempre tem um que vai falar assim, olha,
Eu me lembro disso aí, do reverendo Bill chegando, não dá para entrar de carro, não, eu vou andando. E é interessante que ele lembra disso, ele louva a Deus por isso. Dava aula de escola dominical até esses dias atrás. Esses pioneiros, né, eles não podem ser esquecidos. Não. E eu creio que a nossa geração tem a obrigação e o dever de manter esse legado, né? Como lá no Acre também, o Robert Kamenisch, também, né? Um plantador, construtor de igreja. Lá no Acre você... padrão de igreja. Né? E temos outro nome aí também, que é o reverendo Luciano Breder, né? Luciano Breder. Inclusive, Luciano Breder tem história no Acre também. Sim, perfeito. O Acre, um plantador Rondônia. de igreja. Exatamente. Um dos primeiros supervisores da Junta de Missões aqui na região norte, né? Luciano, né? São tantos nomes, tantas coisas boas. E nós não podemos perder mesmo não, Santarelli, essa questão, reverendo Santarelli, de esquecermos dos nossos... E a gente podia até dar um desafio para o professor de história, que talvez escrever um livro, né? Contando a história, inclusive... Eu compraria. Aí eu pago até antecipado. Olha aí, pago o meu, chefe, também. Para não deixar morrer a história desses pioneiros e o trabalho que foi realizado, acho que... Vale a pena, porque... daí saiu o que nós temos hoje, o que temos projetado para o futuro. Eu vejo com bons olhos o futuro aqui em Rondônia do presbiterianismo. Que Deus realmente haja com misericórdia em nossas vidas, que nos use até ficarmos bem velhinhos, caducarmos, morrermos e deixarmos também o nosso legado para as gerações futuras. E que a gente plante isso no coração também destes que vão vir, para que eles também abracem as ideias, as histórias e não deixe morrer. É interessante questão de história. Você vai puxando o assunto, não tem problema, a gente já vai mais assuntos. Quando aí, senta numa reunião, às vezes temos algumas reuniões e na parte da descontração, depois que a reunião acaba, sempre tem uma parte de descontração. E junto a alguns pastores que estão bem agora esparramados por Rondônia, é interessante, a gente conta as mesmas histórias. Já prestou atenção? Sim. Às vezes a gente já sabe a história. Já ri antecipado, porque já sabe a história. Parece até loucura, mas é não deixar morrer essa história viva da nossa igreja, dos causos engraçados, das viagens e principalmente de pessoas que colaboraram da plantação, e nós estamos aí hoje. Samito veio e até chegar ao presbiteriano em Rondônia, e estamos aí com ideia teológica, com seminário, graças a Deus, de vento em popa, e que Deus nos dê muitos anos ainda para formar alunos, e também nos nossos presbitérios, no nosso sínodo, e trabalhando para a edificação do reino de Deus. Que Deus continue nos usando. Amém. Amém. Últimas palavras, chefe? Bom, quero aproveitar para convidar aqueles que estão, porventura, assistindo esse podcast, que ainda não são da Igreja Presbiteriana do Brasil, venha para uma das igrejas presbiterianas do Brasil. Então, todas as cidades aqui de Rondônia nós temos uma. Então, você fica convidado a conhecer a nossa igreja. E o outro convite que eu quero fazer é quem já é da igreja e tem vontade de se preparar teologicamente, venha conhecer o nosso seminário. Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Paraná. Quais cursos que nós temos aqui, chefe? Fala para eles. Aqui nós temos o bacharelado em teologia, duração de 5 anos, e temos o curso básico de liderança, com duração de 2 anos. Eita, o de bacharelado precisa de vestibular, né? Precisa fazer Mas vestibular. O básico? O básico precisa só apresentar comprovação que é membro de uma igreja evangélica e os documentos pessoais e assim por diante. É muito fácil. É fácil demais, velho. Exato. Eu posso vir estudar aqui, chefe? A gente tem que analisar o seu currículo primeiro, né? Para saber se a gente aceita como aluno ou não. Tá certo. Reverendo Santarelli, fala para nós as últimas palavras. Primeiro, assim, a minha gratidão a vocês pelo honroso convite, né, por abrir essa nova temporada do podcast aqui do nosso seminário. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês como diretor, capelão do nosso seminário, né?
Vocês têm uma responsabilidade muito grande, né, de conduzir o ensino teológico aqui em nossa região, e que Deus possa continuar capacitando a vocês. Muito obrigado mesmo, é um privilégio participar desse primeiro podcast aqui, dessa nova temporada, e eu quero me dirigir àqueles que estão assistindo, acompanhando esse nosso podcast, né? E eu quero me dirigir principalmente aos de casa, aos presbiterianos, né? Valorize a sua igreja, ame a sua igreja, honre seu pastor, honre a sua liderança, dê valor ao legado, à história de sua igreja, tanto no Brasil quanto no seu estado, né? Nós não somos uma igreja aventureira, não somos uma igreja que abriu as suas portas ontem, mas nós somos uma igreja histórica, uma igreja que tem raiz, uma igreja que tem firmes fundamentos, e a gente tem a tendência sempre a valorizar o quintal do outro. A gente acha que sempre o quintal do outro é mais verde, é melhor do que o nosso, né? E nós precisamos aprender a amar a nossa igreja, a amar a nossa história e a nos dispormos a servir ao Senhor na igreja na qual Deus tem nos chamado para fazer parte dela. Então, essa é a minha palavra a você, presbiteriano de casa: ame a sua igreja e valorize a sua história. Amém. Boa palavra, boa palavra. Pois é, chegamos então no final. Nossa gratidão ao reverendo Santarelli por aceitar. E o ensaio é aqui, ao vivo e a cores, né? Rascunho de pouca coisa. Não, e as coisas vão fluindo. Tem que vai ser pegando podcast, de surpresa. Tem que ser uma conversa mesmo. É isso mesmo, essa é a ideia. Nossa gratidão do reverendo Santarelli, que é presidente do Presbitério Sul, presidente do Sínodo, professor da área de História aqui do seminário, foi capelão, foi meu capelão aqui no seminário. Step do meu diretor quando precisa. O cabra é tudo, né? É multiação, né? Praticamente um bombril. Mas nossa gratidão por ter aceitado, de ter batido esse papo com a gente. Vamos fazer outros. Conforme vai surgindo os temas, a gente vai conversando. Para você que nos assiste, essa é a segunda temporada dos nossos podcasts. Nós vamos conversar com alguns professores, alguns alunos, também com alguns convidados que venham participar de algum evento aqui no seminário. Então fique esperto, fique atento, siga-nos no Instagram, tá? @spnb_seminário, também aqui no YouTube. Daí clica no sininho, essas coisas que vocês já sabem de podcast, que eu não lembro. Mas clica em tudo que você achar aí, menos de excluir a conta, beleza? Então nos acompanhe nas redes sociais, fique atento. Nós temos módulos de aconselhamento, nós temos várias ações aqui no seminário que você pode participar. Então que Deus abençoe e até um próximo episódio, se assim Deus nos permitir.